Close friend, running for president, say today that if I will be the next president, I will be the indult. I could imagine that Lula could send me to puta que pariu from the jail if I'm his adversary. Ciro Gomes não é formado em Harvard. A mídia, que parece fazer esforço para eleger Ciro Gomes, já até divulgou que ele é formado em economia nos Estados Unidos, mas isso é facilmente desmascarado. Vejam. Em 1995, o Ciro Gomes manda um comunicado ao jornal Folha de São Paulo dizendo isso. Ciro Gomes optou por Visiting Scholar em Harvard. O Visiting Scholar significa visitante de escola. Visiting Scholar não é um curso, não é nem formação acadêmica, como vocês podem ver no próprio site de Harvard nos Estados Unidos traduzido para português. O programa de Visiting Escolar organiza uma série de funções informais para os visitantes. Os que cursam Visiting Scholar não têm o status de professores, nem têm acesso a escritórios, telefones ou serviços de secretaria, pois no Visiting Scholar não tem provas, nem trabalhos individuais ou em grupo. Ministro da Fazenda Ciro Gomes chegou lá por acidente, foi ministro por menos de 4 meses. No final da gestão Itamar Franco, em 94. Desgastou-se nesse curto período e foi descartado como opção para a mesma pasta no governo Fernando Henrique Cardoso. Ciro foi alçado ao cargo em plena campanha eleitoral, com fama de bom administrador e, sobretudo, de bom comunicador. Sem intimidade, porém com temas econômicos, não conseguia agradar empresários e nem trabalhadores, por conta de arroxos, gerando enorme desgaste ao governo. Sua administração durou 4 meses, de setembro a dezembro, e depois, sendo totalmente descartado para a composição do novo governo. Não sei mentir, tentei avisar o povo brasileiro, tentei avisar o PT que não se podia botar um homem desonesto como Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. Nós temos que dedicar a salvar a nossa pátria, a salvar o nosso país da ameaça terrível que hoje, por detrás desta elegância por cima da mesa, se disfarça até de manipulação do nobre sentimento religioso do nosso povo. Nós temos que proteger a Dilma e o Michel Temer. Nós temos que proteger este projeto. Não sei mentir, não gosto de mentir. Projeto Nacional de Desenvolvimento, com começo, meio e fim. O SUS é uma experiência generosa de saúde pública disponível a todos. Por que vocês não melhoram a saúde em vez de estar investindo em Copa do Mundo? Como é que vocês vão receber a Copa do Mundo com a saúde nesse descaso? Ela não quer tratamento nenhum, deixou ela se virar com a Copa do Mundo dela. Qualquer ato de violência deve ser banido da linguagem da política. A democracia não aceita isso. Então Lula jornalistas, deve inclusive. O Lula... Jornalista, inclusive. Candidato, é a mesma raiz. Eu queria lembrar ao senhor que isso aqui não é um palanque. Em 2002, o senhor foi questionado sobre qual seria o papel da então esposa do senhor na vida do senhor. E o senhor disse que era dormir com o senhor. O senhor, desde então, mudou o conceito que o senhor tem sobre as mulheres? Eu nunca disse isso. Não, eu estou lhe... Não, não disse. 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 É uma matéria da época. Leia para você ver. Ciro Gomes, candidato a presidente da República pela Frente Trabalhista, criou ontem uma situação constrangedora durante a entrevista em São Paulo, ao dizer que a importância de sua mulher, Patrícia Pilar, na campanha, estava no fato de dormir com ele. Eu nunca disse isso. Não, eu estou lhe... Não, não disse. Não sei mentir, não gosto de mentir. Vou dialogar com todo mundo. Palanque. Qualquer ato de violência deve ser banido da linguagem da política. A democracia não aceita isso. Eu acho que tem razões suficientes para a gente ir lá e quebrar e tocar fogo em um monte de coisa. Metaforicamente ou não? Metaforicamente ou não? Qualquer ato de violência deve ser banido da linguagem da política. A democracia não aceita isso. Vou dar 5 minutos para ir para casa. Aliás, não vou dar 5 minutos não, vou resolver isso agora.
ato de violência deve ser banido. Que se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele no embaixado. A democracia não aceita isso. Mestre, perguntar um negócio pra você, cara. O sequestro do Lula que você planejou, tá dando certo ou deu errado? Tu é um bolsominion? Eu não. Hein? Eu sou um liberal minion. Não, você é um bobão, porque eu nunca falei isso. Não, você não falou, Não, cara? isso é fake news. E recebeu o pessoal do Sérgio Moro na bala? Também nunca falei. Ah, não, mas tem vídeo seu falando isso, pô? Não tem não, mostra Não tem aí. não? Pô, então beleza, eu vou editar e vou pôr aqui. Essa é... Esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender. Eu vou receber a turma dele na bala. Essa é a resposta sua, cara? Então, eu espero que você nunca seja presidente. Obrigado. Valeu. O que foi? Vai bater? Você acha que eu sou a Patrícia Pilar que você bater, rapaz? Qualquer ato de violência deve ser banido da linguagem da política. A democracia não aceita isso. Tu é cidadão de quem, seu bosta? Ele pode vir na porta dos outros de madrugada? Ele não tá no papel isso, a gente tá aqui conversando. A gente tá conversando, doutor. Vocês vieram ameaçar. A gente tá agredindo, não. Vem a casa dos outros aqui, eu dou pau. Fascista, vamos circular. Circular, cada um procura a sua casa. Cada um procura a sua casa. 1h não é hora da casa dos outros. Seu filho da puta. Da casa. Não vai acontecer. Democracia tem que acontecer, seu frouxo, filho da puta. A democracia não aceita isso. Ciro, e o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros e que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Vá pra casa do Romero Jucá. Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Candidato. Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele, prende ele aí. Porque eu não sei mentir, não gosto de mentir. Você imagina, esse Fernando Holliday aqui, como é? Do MBL, Mas vereador, Fernando é o Holliday. capitãozinho do mato, né? Que é a pior coisa que tem, é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato no passado. Você imagina o que eu tô dizendo dele hoje, agora aqui. Sem ninguém nem lhe perguntar. Sem ninguém o senhor nem tá perguntar, comprando uma então briga repare bem. Então não há a por menor conta própria. chance da gente superar estas contradições sem violentar, sabe, determinados princípios. Passa de um pregadinho servil de organização comunista internacional, rapaz. E quando disseram que o Ciro Gomes tinha aliança com o Partido Comunista Chinês, ele mentiu. Veja só essa entrevista. Sua candidatura ser apoiada pelo governo chinês. Inventaram essa. Inventaram essa. Que eu não sei mentir, não gosto de mentir. Ele mentiu. Tô de olho, Cici. E aí você diz que é aberto ao diálogo. Eu vou dialogar com todo mundo. Mas diz que o Brasil precisa sair da caixinha conservadora. O Brasil precisa sair da caixinha conservadora. Que caixinha conservadora, rapaz? Nós não temos caixinha conservadora, não. A população é conservadora. O Brasil conservador é que tá dentro de um container socialista, rapaz. Você, assim, é tanta inverdade, tanta manipulação que você faz, que algumas pessoas vão acabar acreditando nisso. Mas estimulará o debate franco, aberto entre todos os grupos de opinião interessados no assunto. Estimular debate em todos os grupos. Estimularia a tolerância e o respeito à diversidade. Você acabou de criticar os conservadores, cara. O Brasil precisa sair da caixinha conservadora. E ainda me diz que não é o guru de costumes. Veja, eu não sou candidato a guru de costumes. Como não é o guru de costumes, se você falou que nós temos que acabar com essa moral católica? Eu não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. Que isso, Ciro? O Brasil é eminentemente um país cristão. Católico e protestante, você acabar com a moral católica significa também acabar com a moral protestante? Veja, eu não sou candidato a guru de costumes. Você reconhece que o brasileiro é cristão? Uma sociedade cristã, religiosa, moralista como a nossa. E ainda assim diz que quer acabar com a moral dele, Ciro? Ah, cara, vai, encher o saco de outro, cara. Você não merece meu respeito, não. Estimularia a tolerância e o respeito à diversidade. E o fim da ilusão moralista católica. Quando eu...
O senhor quer estatização das empresas? Não, não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Os meus valores quais são? O corpo da mulher pertence a ela, o Estado não tem nada que se meter, droga é questão de saúde pública, não é questão de violência nem de repressão. O senhor foi deputado federal entre 2007 e 2011. Algumas vezes o senhor disse com bastante sinceridade que nem gostou de ser deputado. Foi o pior momento da minha vida. Faltou a quase metade das sessões deliberativas, não aprovou nenhum projeto. Não apresentei, não aprovei. Não apresentou, Eu não apresentei aprovou. porque lá demora 10.000 semanas para você apresentar um projeto e ser deliberado. Mas isso é um dado. O que eu queria perguntar é o seguinte... Não, isso é infamante. Porque no parlamento sueco ninguém julga um bom deputado por quantos projetos ele apresentou. Só nessa vidinha é uma maneira ridícula da gente do Brasil. descrever... Isso é ridículo. Esse negócio de produzir lei por volume é ridículo. É sintoma de república de banana. Todo mundo sabe, há mais de uma semana, as negociações e abrir uma mesa de diálogo com o governo do Estado. Então, aproveitar da de agressão aqui não vai as autoridades aqui presentes. Esse tipo de agressão não vai ter e o municipal não tem governo. O pessoal não tem medo. O pessoal não tem medo. O pessoal não tem medo. Temos sua arrogância, a indisposição para o diálogo, a indisposição mais ovelhão, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lampião saiu de patos do caminho. Ele é tão versátil que já foi ministro, candidato a presidente, deputado e já foi membro de vários partidos, como por exemplo a Arena, PPS. Enfim, se o partido tem P no meio, é bem provável que ele já esteve lá. Estamos falando de Ciro Gomes. Queremos também saber a sua opinião sobre o seu irmão, Cid Gomes, governador do Ceará, que foi viajar recentemente para a Europa. E sabe quem pagou essa viagem? O Estado. Mas o pior de tudo é que o irmão dele, Cid Gomes, levou a sua sogra com ele. Eu acho que ele pensou que se autoflagelando ia conseguir se redimir. Vamos lá. Vamos entrevistar um político. O senhor já foi membro de vários partidos, entre eles o PDS, o PPS. Tô lendo no papelzinho porque é muita sigla, eu acabo me confundindo. PSB, PSDB, MDB, KLB ainda não. Não sei o que você está falando, realmente. Senhor deputado, o senhor é a favor da transposição dos rios de dinheiro que seu irmão gastou na viagem para a Europa, para os cofres públicos? Não sei do que você está falando. O senhor, para um político, anda meio desinformado. Não sei do que você está falando. O senhor já xingou alguns jornalistas, contrariaram o senhor? Tem algum xingamento para mim aí hoje? Não sei do que você está falando. O Congresso impediu a nossa entrada lá, censurou. Se o senhor for presidente, o senhor vai deixar a gente entrar lá para fazer reportagem? Não sei do que você está falando. Acabamos de tentar conversar com o Ciro Gomes, mas ele não sabia muito do que eu estava falando. O presidente da Associação de Cabos e Praças da Polícia Militar rebateu as críticas do ex-ministro Ciro Gomes à corporação. Ontem, durante a entrega do Prêmio Contribuintes, Ciro Gomes disse que os policiais militares não passavam de marginais fardados. Porque esses marginais fardados, covardes que são, usaram como escudo crianças e mulheres. E o Ciro tomou uma decisão que qualquer pessoa pode condenar, mas é uma decisão duríssima de tomar. Preferiu ceder do que carregar na consciência o cadáver de uma criança. O irmão do governador, ele deve ter falado assim num momento de emoção, sem pensar. Mas as mulheres dos policiais e dos bombeiros, diferentemente de outros que só servem para a cama e para a cozinha, são mulheres guerreiras. São mulheres que ajudam os policiais. São elas que recebem o marido com problemas psicológicos e são elas que tratam o marido. Então nenhuma mulher foi para nenhum canto obrigada. Pelo contrário, os policiais não queriam expô-las, né, expor elas a essa situação. Foram elas que desobedientemente foram lá e disseram: se for fazer alguma coisa com meu marido, eu vou primeiro receber o que vão dar para ele. Vou dialogar com todo mundo. Como que vai ser a sua relação com os militares no governo? Sob ordem da Constituição, eu mando e eles obedecem. Nesse domingo, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, disse que o eleito presidente em outubro pode não ter legitimidade para governar,
e disse também, enfim, também manifestou a opinião dele sobre o caso do ex-presidente Lula. Se o senhor fosse presidente da República, o que o senhor faria com essas declarações? Estaria demitido e provavelmente pagaria uma cana. O general Vilas Boas está fazendo isso, eu o conheço bem. Ele está fazendo isso para tentar calar a voz das cadelas no cio que embaixo dele estão se animando aí com essa barulheira aí. O que o senhor chama de cadelas no cio? Cadela no cio é esse lado fascista da sociedade Fala mais um brasileira. pouco sobre esse tema aí, então. Hein? Fala um pouco mais sobre esse Depois tema, disso, o Merval. Merval fala. Que o senhor está dizendo que... Veja, esse general Mourão, que é um jumento de carga, assim, bem arreado, né? Ele tem uma entrada no Exército. Né? E ele agora se considera um tutor da nação. Eu tenho muito orgulho, entre os meus cartões de apresentação, de afirmar que no último IDEB, apurado pelo Ministério da Educação, 77 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará. Isso não acontece por milagre. Nós conseguimos coesão política e há uma equipe de pessoas trabalhando, independentemente da política, das eleições, para reforçar a qualidade da educação. E uma das chaves disso é a gestão escolar e a outra chave, evidentemente, é uma melhor remuneração, a dignificação da remuneração do professor, em contrapartida a um esforço dele de se retreinar, se requalificar e produzir resultados. Faltou uma chave, não é Ciro. Hoje você vai conhecer o segredo do sucesso que transformou Sobral, terra dos irmãos Cid e Ciro Gomes, na melhor educação do Brasil. A cidade que virou modelo nacional de gestão com a melhor nota do IDEB e conquistou recentemente 38 premiações do Escola Nota 10, do Programa de Aprendizagem da Idade Certa do Governo do Ceará, frauda as avaliações externas da Prova Brasil e da SPAES. Não acredita. Observe que a esmagadora maioria dos alunos que orgulhosamente chegam a destinos como ITA, vieram de escolas particulares como Faria Brito. A continuação desse e muitos outros, você assiste na descrição, pois o vídeo já está muito longo. O Ciro Gomes, por tudo que diz, você percebe que quem é que está certo no Brasil? Ele. Todos os partidos estão errados, tanto que ele passou por todos. E daqui a pouco vai sair do atual. Ele está esculhambando o PSTB, que é partido pelo qual ele se elegeu governador. Ele não fala, ele fala dos militares, regime militar, o pai dele, a família dele, ele próprio, quando militou no PDS, apoiaram o golpe militar. Ele começou a fazer política levado por um integrante da elite, é o próprio loiro de olhos azuis, que é o Tasso Gereissati. Ele renega o passado com uma tranquilidade, que é a tranquilidade dos caras que não têm compromisso com remorso, não é incapaz do sentimento de remorso, não tem culpas, nada, ele está sempre certo. Ele não pede desculpas por ter dito que Fortaleza, a cidade que ele tinha administrado, era um puteiro a céu aberto. Ele não se desculpa com as mulheres depois de dizer que o papel da Patrícia Patrícia Pilar, mulher dele, era dormir com o candidato. Ele foi ministro do Lula durante um bom tempo, elogiou o Lula e não viu nada de corrupção, começou a ver só agora. Ele defendeu a Dilma enquanto pôde e só agora começa a fazer restrições que não faria se fosse apoiado pelo PT. É a mesma coisa em relação ao Lula. Enfim, o Ciro Gomes amanhã desmente, é um cara que amanhã desmente o que disse hoje e assim sucessivamente. Depois de ter desmentido hoje o que disse ontem. Não dá para confiar num cara assim. Fique agora com a intenção final de Ciro. Nós tivemos as experiências das revoluções socialistas e do próprio histórico do marxismo, nas tentativas práticas, que são desastrosas, que foram desastrosas, né? Como você pesa essas coisas, entendeu? Aí eu tenho pensado muito nisso com os meus botões. Quando eu volto da luta na rua e tal, eu paro para pensar e eu acabo chegando ciclicamente à mesma conclusão. Eu quero correr esse risco. Como todo socialista que arrisca o dinheiro dos outros, Ciro quer arriscar, mas arriscar de novo, com o seu emprego, sua saúde, sua vida, seu futuro e de seus filhos. Mas não com o dele. Por séculos, em nenhum lugar que foi aplicado,
O socialismo deu certo, só trouxe fome e miséria. Cuba, Venezuela e Coreia do Norte provaram que não dá certo. Não será aqui que vai funcionar. Os mesmos que antes apoiavam Fidel e Maduro e nos diziam que socialismo era bom. Tô com Maduro! Hoje querem nos convencer a votar em Ciro e Haddad. O Brasil não vai virar Venezuela. Não vamos cair nessa.